Olá, pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula de tecnologias da construção. Aqui é o professor Rodrigo e hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o conteúdo da nossa disciplina. E nessa unidade, a gente vai conversar sobre a estrutura das edificações, né? Então, só para a gente relembrar um pouquinho, na aula passada, a gente iniciou conversando sobre as fundações, né? Então, a fundação que é a base da construção, e aí a gente conversou bastante sobre alguns processos construtivos que envolvem, né, o processo de construção das principais fundações que são executadas, né? A gente conversou sobre algumas fundações que são as fundações consideradas rasas. Depois a gente conversou um pouquinho mais sobre as fundações que são consideradas fundações profundas. A gente entendeu algumas diferenças aí que existem entre elas e finalizamos a nossa semana, né, com a nossa atividade, né, para a gente entender um pouquinho melhor, criar um raciocínio, né, sobre como definir a fundação para uma determinada edificação. Então, existem alguns pormenores aí que a gente precisa deixar bem claro para não errar na hora de escolher a fundação. É óbvio que essa escolha ela tem um caráter subjetivo e ela vai variar muito, né, e de N formas, a depender aí do tipo de solo que eu tenho, dependendo aí da região em que eu estou, do tipo de equipamento que é disponibilizado para mim, e aí com isso a gente consegue ter subsídio, os subsídios necessários para conseguir fazer uma boa escolha, certo? Da mesma forma como as nossas fundações, as nossas estruturas das edificações também existem, também podem ser executadas de N formas, né? E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje, tá bom? Então vamos para a nossa aula. Vou deixar a minha câmera aqui do lado e a gente já vai começar o nossa aula. Então, pessoal, quando a gente fala sobre a estrutura das edificações, a gente está falando nada mais, nada menos do que o esqueleto desses edifícios, dessas residências, desses galpões, né, que a gente constrói. Então, esse esqueleto, né, a gente compara com o esqueleto porque é justamente ele que mantém todo o resto em pé, né? Então, são as nossas estruturas de pilar, viga e laje, né, no mais comum dos tipos, né, de estruturas, que mantêm em pé todas as nossas construções, certo? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essas estruturas agora durante a nossa aula. Então, vamos lá. Bom, quando a gente vai definir uma estrutura, a gente precisa pensar muito bem nos materiais que a gente vai escolher, certo? Isso por quê? Porque a construção dos edifícios, né, a execução dessas estruturas, elas são extremamente complexas, né? Então eu preciso saber ali, eu preciso levar em consideração diversos tipos de questões, né? Diversos tipos de pontos. Por exemplo, viabilidade econômica, eu preciso ter também a disponibilidade desses materiais na minha região, eu preciso saber também a distância com que esses fornecedores eles estão, né, disponíveis para mim. Então, são diversos tipos de perguntas e questionamentos que a gente tem que fazer no momento do projeto para que a gente não faça nenhum tipo de comprometimento que depois a gente não vai conseguir cumprir na hora de executar, certo? Então, a escolha do material que eu vou utilizar na edificação, ela também depende de diversos fatores aí que são muito importantes ainda na fase de projeto, certo? Aqui no Brasil, a gente está muito acostumado com as construções em concreto armado, né? Tanto que a gente fala aí concreto armado para qualquer pessoa, mesmo que ela não seja da área, ela sabe aí do que se trata, né? Porque a todo momento a gente está em contato com uma construção que utilizou esse método construtivo, certo? Porém, pessoal, esse não é o único método construtivo para estruturas, certo?
A gente tem muitos outros tipos e tem surgido cada vez mais tecnologias, né, envolvendo esse tipo de situação, né, de estrutural, tecnologias estruturais para a construção das nossas edificações, certo? O que acontece? O concreto armado, ele é um material, né, ele é um tipo construtivo que ele nos dá bastante segurança, porque a mão de obra ela é extremamente especializada nesse tipo de método construtivo. Além disso, a gente facilmente consegue alcançar os níveis de conforto, os níveis de qualidade, os níveis de desempenho que são esperados das nossas estruturas. Então, por isso é confortável para nós utilizar o concreto armado. Mas, como eu disse, ele não é a única solução, tá? Existem três principais tipos de materiais que são utilizados nas estruturas. E quais são eles? O concreto, né, que a gente já está comentando, o próprio aço e também a madeira, tá? Então, são utilizados esses três tipos de materiais principalmente na construção das nossas estruturas, certo? O concreto nada mais é, né, do que o concreto armado. Então, o que é o concreto, o material concreto? Ele é uma mistura, né, de agregado miúdo, agregado graúdo, aglomerante e água, né? Então, a mistura desses quatro materiais faz com que eu produza o concreto, que vai ter um ganho de resistência mecânica que vai me devolver aquilo que eu espero, né, dele, que é justamente que ele se mantenha aí de forma estável, mantendo a segurança e as nossas construções em pé. Por que ele é considerado, por que ele é chamado de concreto armado, né? Então, ele tem esse nome justamente porque ele tem uma armadura de aço no seu interior. Então, essa é a composição do concreto armado. Então, aqui a gente tem uma figurinha, ó, de alguns operários que estão literalmente pendurados, né, nas armaduras para finalizar, né, todo o processo que envolve a construção dessas armaduras. E é ele que fica aqui, né, esse tipo de trama que tem lá, que está inserido dentro do concreto, né, nos elementos estruturais. E por que a gente usa concreto e aço misturado nas nossas estruturas, né? Então, a gente já teve essa discussão lá em resistência dos materiais, por que a gente tem que usar esses dois materiais, né? A nossa conclusão é a seguinte: o concreto ele resiste à compressão e o aço resiste à tração. Então, os elementos estruturais eles estão sempre submetidos a essas duas forças, né? Direta ou indiretamente. E aí, por isso é que eu preciso ter elementos que trabalhem muito bem a favor desse tipo, né, a favor, contra, né, esse tipo de, de forças, né, de tensões, que são a tração e a compressão. Então, o concreto ele está ali para resistir à compressão e o aço para resistir à tração. Se eu tiver apenas concreto, o que vai acontecer? Eu não vou ter força suficiente para resistir à tração. E aí eu não vou ter um material que seja suficientemente bom para garantir tudo que uma edificação, uma estrutura precisa garantir, certo? Por outro lado, pessoal, se eu tiver apenas aço na minha construção, né, que seria a parte ali armada, de certa forma ele é autossuficiente. Então, o aço, se ele for dimensionado corretamente, ele vai resistir muito bem à compressão, assim como à tração, certo? E aí, a partir de um determinado momento, né, da história, passou-se a utilizar a estrutura de aço como um método construtivo também muito eficaz, né? Então, ele é amplamente utilizado no concreto armado, o aço, mas ele pode ser utilizado sozinho, né? E quando ele é exclusivamente de aço, a gente tem o que a gente conhece por estrutura metálica, né? Então, ele passou a ser utilizado lá no século XX, só que hoje em dia ele está em plena expansão, certo? O problema do aço são os nossos custos envolvidos na produção desse material, certo? Eu preciso de um determinado volume desse material para que eu possa, de alguma forma, garantir, né, a segurança da estrutura.
e também a estabilidade da estrutura, porque por mais que ele seja um material muito resistente, eu preciso de uma determinada ele precisa de um determinado formato para que ele possa ter a inércia necessária para suportar todas as tensões. Por quê? Porque ele é um material que, se ele for utilizado em pequena quantidade de área e de volume, ele já é suficiente, né, para garantir tudo o que ele precisa garantir. Só que daí ele se torna muito esbelto. E a esbeltez também é um problema na hora de calcular uma estrutura, né? Então, existem aí tecnologias de cálculo e também tecnologias de processamento desse material para que ele possa ser bem utilizado e utilizado de forma eficiente, né? O produto o aço em si, ele é uma junção de ferro e carbono, né? Aí existem diversos tipos de proporção entre esses dois materiais, né? Ele vai variando conforme a necessidade de resistência, né? E também conforme a viabilidade econômica desse material. Então, quanto maior o carbono, maior se torna a resistência, né? Porque o carbono ele vai de alguma forma alterando ali a cristalinidade do ferro, tornando ele mais denso e tornando ele mais resistente por consequência, certo? Por outro lado, ele acaba tendo aí outros, algumas perdas, né, em relação à ductibilidade, por exemplo, né, que ele, quanto mais carbono, ele também se torna menos dúctil. Então aqui, ó, a gente tem dois exemplos de estruturas, né, de aço, estruturas metálicas. Então, ó, são grandes vãos que esse tipo de estrutura consegue alcançar. Ele tem uma ótima inércia, né, devido aos formatos que ele tem aqui, ó, nessas seções transversais, certo? É um tipo de estrutura que também consegue alcançar altos grandes alturas de pavimento, né? Então, é um método construtivo que ele tem já uma tecnologia muito interessante, apesar dele ser mais recente do que o concreto armado no nosso mercado, certo? Depois, pessoal, a gente também tem a madeira como um material que pode ser muito utilizado para a construção das estruturas também das edificações. Então, ela se torna uma alternativa muito interessante, muito viável do ponto de vista ambiental e sustentável, além de ser também um material que ele vai garantir aí as mínimas condições para de segurança e de bom desempenho nas edificações. Existe um certo preconceito com relação a esse material aqui, principalmente no nosso país, né? Justamente por uma falta de conhecimento por parte dos engenheiros estruturais, ou então também por conta da inviabilidade econômica de se trabalhar com madeira no nosso país, apesar de ser um material que a gente tem em abundância, né? Então, o desconhecimento e a inviabilidade econômica faz com que esse material seja, de certa forma, uma terceira opção mesmo para se trabalhar, certo? Além do preconceito cultural também, da gente achar que a madeira ela não tem resistência suficiente para suportar todas as tensões de uma determinada edificação, certo? Mas, ó, ela tem diversas vantagens, sim, e a gente tem que considerar isso, a gente tem que levar isso em consideração. Então, ó, a madeira é um material renovável e biodegradável, então, do ponto de vista ambiental, muito, muito importante, né? Quando a gente tem uma plantação de uma nova floresta, né, de um novo local de reflorestamento, né, a gente acaba conseguindo reduzir níveis de gás carbônico na atmosfera por conta do sequestro de carbono que essas plantas, né, essas árvores provocam no meio ambiente. Então isso é ótimo, né? Ela absorve o gás carbono e libera o gás carbônico e libera o oxigênio, né? Outra vantagem é que ela, de alguma forma, ela reduz menos resíduos sólidos na fase de construção. Então, quando a gente tem uma construção em concreto armado, por exemplo, a quantidade de desperdício tende a ser maior e também é um material que ele acaba tendo
uma produção muito mais rápida e uma produção com um gasto de energia bem menor. Então, isso também é interessante do ponto de vista do processo construtivo, né? Por outro lado, ela tem aí uma certa variabilidade, né, na composição dela, por ser um material natural, e isso faz com que ela esteja aí num campo de desconhecimento em alguns casos, né? Assim como o solo, por exemplo, tem características variáveis, a madeira também pode ter. Então, tem certas peças de madeira que elas precisam ser descartadas por conta de algum agente biológico, enfim, alguma coisa nesse sentido. Além disso, ela precisa passar por um tratamento para que ela possa estar resistente a esses agentes biológicos. Eu não posso utilizar numa construção uma madeira não tratada. Então, existem alguns processos aí de tratamento da madeira antes que ela seja utilizada, tanto para fins estruturais quanto para fins de acabamento ou fins aí de vedação, certo? Então, a gente precisa estar atento a isso. Além disso, a madeira ela é suscetível ao fogo, né? Então, a gente precisa de ter prever, né, nas próprias seções, no próprio volume de madeira que é utilizado nas edificações, a gente precisa prever uma parte dessa seção em caso de incêndio, né? Então, o que acontece? Quando eu defino lá, minha seção tem que ter lá, vamos supor, 10 por 15 de altura, 10 centímetros de espessura e por 20 centímetros de altura. Então, aí eu vou ter que acrescentar 1 ou 2 centímetros nessa espessura, porque é como se ela fosse um volume a mais de madeira para ser queimada em caso de incêndio, e aí, mesmo que ela perca essa seção transversal que foi inserida a mais, ela não perde ali a capacidade de se manter em pé, certo? Então, ela é suscetível ao fogo, mas a gente tem aí algumas ferramentas, algumas armas para lutar contra isso, né? Então, isso é a madeira para nós, certo? Aqui eu trouxe um quadro comparativo, né, que até está no livro de vocês, comparando a resistência, né, e a massa específica das madeiras, né, dos perfis de madeira, em relação ao aço e ao concreto. E aí aqui a gente pode perceber, ó, a madeira trabalhando a tração, ela pode chegar a ter uma resistência aí de 30 a 110 MPa. Isso é muita coisa, tá, pessoal? É bastante coisa mesmo. Se a gente conseguir pegar as madeiras mais resistentes, elas alcançam 110 MPa. Isso é suficiente em diversos tipos de situações, né? Enquanto que o aço, trabalhando a tração, ele alcança aí 250 MPa. Tudo bem, ele alcança altíssimas resistências. Por outro lado, ele é um material muito mais denso do que a madeira. Ó. A densidade dele é 7,85 toneladas por metro cúbico, enquanto eu tenho a madeira sendo de 0,5 a 1,2 toneladas por metro cúbico. Então, isso é muito pouco, né? Perto da densidade do aço. Então, aí a gente acaba tendo uma eficiência muito grande da madeira, e isso que é interessante. Em relação à compressão, se a gente comparar ela com o concreto, que é o material que resiste à compressão no concreto armado, a madeira compressão, ela tende a resistir de 30 a 60 MPa. Isso naturalmente, tá, pessoal? Então, o concreto, ó, ele alcança ali níveis de até 40 MPa, sem nenhum tipo de aditivo, né? Mas é claro que a gente pode trabalhar também com alguns aditivos, algumas tecnologias do concreto que faz com que aumente essa resistência. Mas, no geral, a madeira ela está 100% no mesmo nível do aço e do concreto, tá? Então, assim, é um material que pode ser utilizado. Precisa de conhecimento? Sem dúvidas. Para poder lidar com esse tipo de estrutura? Sim, com certeza. Mas é um material que é possível de utilizar, certo? Aí, pessoal, além disso, a madeira é um material estrutural que ela né, é adequada em termos sustentáveis no sentido de energia de produção. Então, aqui tem uma comparação da quantidade de energia que é gasta na produção da madeira, que é de 600 a 630 megajoules por metro cúbico, enquanto que para a produção do concreto se gasta 1920 megajoules por metro cúbico, 3 vezes mais, e no aço, pessoal, se gasta 234 mil megajoules por metro cúbico para a produção de aço. Então, assim, é bizarramente maior
o gasto de energia para produzir o aço. É óbvio que o aço a gente usa um volume menor dele numa obra, né? Porque ele tem essa característica de esbeltez. A gente acaba trabalhando com formatos de seções diferentes para poder usar menos volume do aço. Mas mesmo assim, o consumo de aço, né? O consumo de energia para a produção do aço é muito alto, tá? Agora, pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre o processo construtivo que envolve o concreto armado, certo? A gente falou sobre essas três opções que a gente tem e são ótimas opções, tá? Nenhuma delas é ruim ou boa, enfim, não existe a melhor ou a pior. Existem situações e situações, certo? E o concreto armado, como é o mais comum, é o que a gente vai acabar conversando aqui na nossa aula de hoje, tá? E aí, para começar lá o processo construtivo do concreto armado, a gente tem que saber como se prepara o concreto, né? Então, a gente tem algumas opções de preparo. Primeiro, a gente tem o preparo manual, né? É uma possibilidade, né? Então, nesse caso, a gente precisa de um local plano, né? Ou um recipiente como esse, para que a gente possa fazer a mistura. Né? É muito importante que esse local esteja limpo, né? Livre de qualquer resíduo, livre de qualquer corpo estranho. E aí, com isso, a gente consegue garantir aí uma qualidade melhor desse produto. Aí, nesse local, é colocado areia. Depois disso, né, dentro dessa areia, a gente coloca o cimento. Esses dois materiais, eles são, de certa forma, misturados até que se tornem homogêneos e tem ali uma coloração uniforme. Cada pedreiro, pessoal, ele vai ter a sua forma de fazer essa mistura, tá? Então, assim, não existe uma regra geral, né, sobre essa mistura, mas ela segue essa regrinha essa ordem, né? Então, coloca ali areia e cimento, faz essa homogeneização. Depois disso, tem que ser adicionada a brita, tá bom? A brita é aquilo que a gente conhece como pedra também. Muitas pessoas falam pedra, mas com uma linguagem mais técnica, a gente conversa sobre a brita, tá bom? E aí podem ser utilizadas tanto a brita 0, que é o pedrisco, quanto a brita 1, que é aquela brita um pouco maior, tá bom? Existem outros tamanhos de brita, outros diâmetros de brita, mas principalmente é usado o 0 e o 1. Muitos pedreiros gostam de utilizar a brita meia, mas a brita meia ela não está na norma de concreto, do traço de concreto, tá? Então, por isso que não é aconselhável utilizar esse tipo de brita na mistura do concreto, certo? E aí, depois disso, vai se acrescentando gradualmente a água e misturando todo esse conjunto aí de materiais para a formação do concreto. Então, esse é o preparo manual, ok? Ele não é muito utilizado e ele também não é viável do ponto de vista da qualidade e da homogeneidade de todo esse concreto que é utilizado nas nossas edificações, a não ser que o volume seja muito baixo, que não é muito comum. Né? Então, pelo menos aí 2, 3 metros cúbicos numa peça de concreto vai ser utilizado. Né? Então, a não ser que seja muito pouco, né, esse concreto, o preparo manual não é o mais interessante. E aí, por isso, existem outros tipos de preparo, que são os preparos mecanizados. Né? Então, a gente pode utilizar tanto a betoneira em obra e fazer toda aquela mistura que é feita dentro daquele recipiente ou no chão, a gente faz dentro da betoneira, tá? Que é esse equipamento aqui muito conhecido e muito utilizado nas nossas canteiras de obra. Por outro lado, pessoal, existe também o concreto usinado, que é a opção mais interessante do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de qualidade e do ponto de vista de gestão. Tá? Então, é uma ótima opção. Por quê? Porque o concreto ele vai ser produzido por uma concreteira, por uma usina de concreto especializada, e isso faz com que esse concreto tenha aí as características mínimas esperadas, e caso aconteça algum problema, a própria concreteira que é a responsável por esse concreto. Então, a gente, recebendo esse concreto em obra e executando da forma correta a concretagem, toda a responsabilidade com relação ao concreto em si é da concreteira,
E geralmente essas concreteiras, elas têm um controle da qualidade, elas têm uma balança que vai medir esses materiais e vai colocar exatamente a quantidade necessária para alcançar as resistências que os concretos precisam alcançar. Então, isso dá para nós uma garantia de segurança, certo? Por outro lado, pessoal, existem diversas concreteiras aí no mercado. Existem aquelas que são confiáveis e aquelas que a gente não pode colocar a mão no fogo, né? Vamos dizer assim. Eu sempre comparo as concreteiras com postos de gasolina. Então, existem os postos de gasolina que são com bandeira, que a gente sabe da procedência do combustível, assim como existem os postos de gasolina sem bandeira, que a gente não sabe da procedência do combustível. A gente se arrisca colocando lá no nosso carro, mas a gente não sabe da procedência. E a gente sabe que, se não for um combustível de boa procedência, a gente pode ter problemas aí no nosso carro, problemas mecânicos, enfim, a longo prazo, né? Na obra é a mesma coisa. Se eu não tiver uma boa procedência do concreto, eu posso ter problemas aí no futuro, certo? Quais são os cuidados, né, que a gente precisa ter com relação ao concreto usinado? Por ele ser produzido fora do canteiro de obras e é oferecido por um fornecedor, esse fornecedor ele vai ter diversos clientes no mesmo dia que você. E ele tem uma capacidade máxima lá dentro da usina. Então eu preciso prestar atenção no volume que eu vou marcar, que eu vou pedir, porque muitas vezes, se eu precisar de um volume maior, a usina não consegue me atender. Então, vamos supor que eu vá fazer uma concretagem utilizando 8 metros cúbicos. Aí chega na hora, eu preciso de mais 8. Então, vai ter que ser mais um caminhão enviado para a minha obra. Muitas vezes, se a concreteira estiver já com a grade cheia, ela não consegue te mandar o caminhão no dia. Então, gera aquele transtorno, gera aquele problema que poderia ter sido evitado se eu tivesse visto, né, qual é o volume total que eu realmente iria utilizar, certo? No cálculo do volume, pessoal, ele é dado muitas vezes pelo quantitativo do engenheiro que fez o projeto estrutural. Mas não custa nada nós, como engenheiros lá que estamos executando a obra, fazer a conferência, ir lá, medir a forma, ver se ela ficou do tamanho correto. Muitas vezes o que acontece? A forma ela pode ter uma abertura, se for a laje, ela pode ter um pequeno recalque, uma pequena recaída, um abaulamento. Então, existem N situações que podem acontecer no momento da concretagem, certo? Uma outra coisa que a gente precisa entender é que o concreto ele tem um período de pega, né, que é o que a gente chama de pega. O que é esse período, pessoal? É o período em que o concreto começa a ter reações químicas e ele começa a entrar no estado endurecido. Então, existe ali o período de início de pega e o final da pega, certo? Entre esses períodos, né, a gente tem aí o máximo de 3 horas para utilizar o concreto. Então, a gente não pode, o concreto foi confeccionado, ele tem que ser utilizado em até 3 horas. Claro que existem aditivos que podem prorrogar esse período, né, que são os aditivos retardadores da pega. Eles podem ser utilizados até por segurança, né, do concreto. Mas o concreto convencional ali, ele tem que ser utilizado em até 3 horas, porque depois disso, ele já finalizou o período dele de uso, né? E aí a gente fala que ele venceu, né? Então aí, se ele for utilizado, manuseado, mexido de alguma forma, ou se for adicionado água, é pior ainda, né? Porque quanto mais água eu coloco no meu concreto, menor tende a ser a resistência desse concreto, né? Então aí o que acontece? Passou desse período, ele passa a ter problemas, ele pode apresentar problemas de resistência, certo? De alguma forma, a gente precisa garantir que dentro dessas 3 horas, né, o concreto ele tem que estar com uma consistência adequada, ele não pode estar nem muito duro e nem muito mole, então ele tem que ter uma trabalhabilidade adequada. Isso pode ser medido pelo SLAMP, a gente vai conversar na nossa live a respeito disso. E além disso, pessoal, as formas, né, e as armaduras que vão ser utilizadas lá na minha estrutura, elas precisam estar devidamente posicionadas no local de utilização. Por quê? Se eu peço concreto e eu ainda não finalizei as minhas formas, o que vai acontecer? O caminhão vai chegar na minha obra e vai ter que ficar esperando na porta da obra até que minha equipe termine de fazer
todos os ajustes finais ou a conferência final que seja. Né? Então, quando o concreto vai vir para a usina, eu tenho para o ponteiro de obras, eu preciso deixar tudo muito bem preparado, certo? Senão, eu vou ter problema sim, tá bom? Uma outra coisa que a gente precisa ter cuidado, pessoal, em relação às formas de concreto. As formas, elas são, né, geralmente de madeira, né, é o mais comum que a gente tem, e aí elas são de madeira justamente porque é um material que a gente consegue, uma madeira para forma é um material que a gente consegue por um preço não tão alto. Além disso, a madeira ela pode ser reutilizada, então ela é utilizada aí em algumas vezes, né, então ela é utilizada para a forma do primeiro pilar, por exemplo, ela pode ser utilizada para a forma do segundo pilar, do terceiro pilar. Então, ela tem algumas rodadas que ela pode ser utilizada. Claro que essas rodadas dependem da qualidade da madeira que eu estou utilizando e também do acabamento, né, dessa madeira, mas ela pode ser reutilizada. Existem formas, né, metálicas, existem formas também de polímeros, né, que elas acabam tendo uma possibilidade de uso muito maior. Só que elas também acabam sendo um pouco mais caras e também nem sempre eu tenho uma equipe que sabe trabalhar com esse tipo de forma, tá? Então aí a gente tem que tomar alguns cuidados. As formas, de alguma forma, né, obviamente, elas dão um formato necessário para as peças do concreto, o formato e as dimensões, certo? Então é para isso que elas servem. Além disso, elas servem ali para conter o concreto no estado fresco, né, e sustentar esse concreto mole até que ele comece a endurecer e curar, né, e aí se tornar realmente uma peça estrutural. Além disso, por ser de madeira e não ter uma superfície 100% lisa, né, ter até uma certa rugosidade, esse material, a textura da madeira, ela faz com que eu tenha uma rugosidade parecida com a da madeira, né? Então, dá um aspecto estético importante para a edificação, tá bom? Além disso, pessoal, elas precisam resistir, então elas têm que ser fortes o suficiente, elas têm que estar estruturadas suficientemente para resistir a todos os esforços mecânicos na hora do lançamento do concreto, então ela não pode estar solta, ela não pode estar mal estruturada, e além disso, ela tem que estancar esse concreto. Por quê? Porque existe uma água, né, que vai na mistura do concreto. Essa água, ela tende ali a ficar, parte dessa água tende a ficar numa natinha, e aí se tiver algum local, alguma aberturinha que seja, isso pode vazar. Só que eu não posso deixar isso acontecer porque essa aguinha que fica muitas vezes não misturada no concreto é o que vai fazer com que ele cure depois. Porque a água no processo de cura do concreto ela é extremamente importante. Tanto que depois que o meu material começa a endurecer, eu preciso ir lá e jogar mais água, porque é a água que vai propiciar essa oportunidade química do concreto endurecer, tá bom? Então, são reações químicas da água com os aglomerantes, enfim, que vai fazer o concreto endurecer, certo? Então, ó, as formas, como a gente já comentou, elas podem ser produzidas de outros tipos de material, né? Só que isso interfere no custo, tá bom? Aqui no Brasil a gente utiliza as formas de madeira, tá? Elas podem ser utilizadas, mas não tanto quanto as formas metálicas ou as formas plásticas, certo? E o posicionamento dessas formas devem seguir alguns procedimentos, né? Para garantir que ela consiga suportar tudo que vai, todas as solicitações às quais elas vão ser submetidas, tá? Então, para fazer essa forma, existem aí alguns elementos que são importantes, né? Então, se a gente observar, a gente faz forma tanto para laje, quanto para viga, quanto para pilar, né? Então, se a gente for concretar, por exemplo, uma viga, né? Então, olhando num corte, isso aqui é uma viga. Então, eu tenho que ter a forma aqui embaixo, né? E as formas laterais. Aí a gente tem aqui esse garfo, que é o que vai sustentar essa forma aqui, e na hora que eu fizer o lançamento desse concreto, ele vai suportar, tá bom? Aí aqui a gente tem as nossas guias,
que são algumas peças de madeira que são utilizadas para sustentar também a minha forma, né? E de alguma forma também dá uma sustentação. Além disso, eu tenho aqui os tensores, ó, ou presilhas, né? Dependendo do local aí onde vocês estiverem, vão ser chamados de uma forma diferente. Mas de forma mais técnica são os nossos tensores, que eles vão tensionar essa forma aqui para ela permanecer fechadinha. Tem alguns locais que também chamam de grampo, né? A ideia é justamente essa. Aí, quando a gente tem a nossa laje, quando a gente vai concretar a laje, a gente tem essa peça de madeira aqui, se for uma laje maciça, a gente tem essa peça de madeira aqui que é o painel da laje, né? E aí a gente também tem todas as escoras aqui necessárias para que no momento em que essa laje for colocada, essa forma ela não ceda, né? Em alguns locais a gente tem também a laje que ela é treliçada e com bloquinhos de bloquinhos cerâmicos ou de isopor, e aí a gente só tem também que, de alguma forma, garantir a estanqueidade dessas treliças. Então, só são colocadas madeiras nos locais mais específicos, perto de caixinha de luz, né? Enfim. E aí, as escoras também, para garantir essa sustentação, né? Então, daí essas escoras elas podem ser feitas de diversas formas, né? Então, são as escoras de madeira, só podem ter escoras metálicas, né? E aí a gente tem essas peças, né? Que são as longarinas, que são geralmente colocadas aí de fora a fora, que garante essa sustentação de forma mais homogênea, né? Então, ela vai se espalhar por mais peças para poder garantir aí a segurança na hora da concretagem, certo? Aí, além disso, pessoal, é muito importante fazer esse escoramento aqui em formato de mão francesa, tá? Porque é ela que vai garantir o prumo desse elemento estrutural, né? Então, além dela escorar, ela também escorar, porque a escora que a gente tem aqui na vertical é para laje. Aqui também a gente precisa de um escoramento. E além disso, a gente não pode deixar que esse pilar saia do prumo. Então, se eu lançar o concreto aqui e tiver mole essa estrutura, pode ser que eu tenha problemas de prumo na minha estrutura, né? Então eu tenho que garantir o prumo do pilar e o nível da laje, né? São duas coisas aí básicas na hora de fazer as formas, né? Então a gente tem aí diversos elementos que compõem essas formas que podem ser de madeiras, metálicas, enfim. Aí, pessoal, o escoramento, então, ele tem que ser planejado, né? Então, essas escoras de madeira ou metálicas, elas vão receber intensas cargas e elas precisam ser planejadas, tá? Eu não posso colocar a quantidade de escoras que eu acho que vai ser necessária, né? Não, existem até projetos de escoramento que eles chegam para nós e a gente precisa colocar a quantidade exata de escoramento, certo? E por fim, né, nas faces internas dessas formas, a gente utiliza o desmoldante. O que significa isso? É um material oleoso que ele vai, de alguma forma, fazer com que a minha desforma seja um processo mais fácil. Então, eu não posso fazer com que o concreto fique ali ligado, né, ou grudado na minha forma de madeira, por alguns motivos. Se ela ficar grudado, vai ser mais difícil fazer a desforma. Além disso, eu vou prejudicar a minha forma de madeira. Ela vai ficar com resíduo, aí pode ser que na hora da desforma ela se quebre, enfim, várias coisas. Além disso, se eu puxar com tudo essa forma e sair um pedaço de concreto na forma, eu vou ter uma seção transversal de concreto menor, eu vou prejudicar aí a estrutura da minha edificação. Então, por isso é que eu preciso ter cautela na hora de passar o desmoldante. Por que cautela? Porque eu não posso colocar em excesso, né? E aí esse excesso de desmoldante se misturar ali com o concreto e prejudicar, né, a cura, né, dele. E também eu não posso faltar com desmoldante porque vai dificultar o desmolde da peça e ter todas essas consequências que eu falei aqui para vocês, certo?
Depois, pessoal, a gente tem também as armaduras dos elementos estruturais, que elas são colocadas antes da forma, né? Mas elas também fazem parte do processo construtivo de concreto armado. E aí eu preciso de alguns cuidados com relação a essa armadura, né? Então, eu preciso garantir os espaçamentos dessas armaduras depois que elas forem montadas. O que significa isso? Por exemplo, se eu tenho lá tantos ferros para a minha viga, eu tenho que colocar tantos ferros. Esses ferros eles têm que estar com espaçamento igual entre eles, então eu tenho que conferir se esse espaçamento está igual. Se ele não estiver igual, eu não estou seguindo o projeto e eu posso colocar em risco a minha edificação. Então, é muito sério isso que a gente tem de espaçamento e de garantir que esteja corretamente posicionado toda a minha armadura, tá bom? Aí existem também alguns espaçadores que são utilizados dentro das nossas formas. Esses espaçadores, eles garantem uma determinada distância entre a armadura e a forma de madeira, né? Então ela não deixa a armadura encostar na forma de madeira. Isso por quê? Porque existe uma cobrança da norma que tem que ter um cobrimento de concreto sobre a armadura para proteção da própria armadura, para que ela não passe pelo processo de corrosão e aí comecem a existir diversos tipos de patologia, né? Então a gente precisa garantir que esses componentes, que são a armadura, não se movimentem quando o concreto for lançado sobre eles, certo? Além disso, a gente precisa cuidar da segurança dos trabalhadores. Então, depois que essa armadura for colocada, eles vão se deslocar por cima. Então, a gente não pode ter nenhum tipo de acidente ou nenhum tipo de movimentação dessa armadura, né? Então, existe esse cuidado e aí para isso são utilizadas algumas pranchas de madeira para que isso principalmente na laje, né? Para que os operadores possam se movimentar sobre a laje antes dela ser concretada, na medida do possível, certo? Então aqui a gente tem, né, o exemplo de armadura. Então aqui a gente tem o espaçador, isso aqui é um exemplo só, né, da armadura, ó, que tem que ficar distante aqui da parte de baixo. Por quê? Porque ele não pode encostar. Ele foi calculado que ele tem que ficar a tantos centímetros da face inferior. Então ele tem que estar a tantos centímetros da face inferior, né? Não tem como eu deixar essa armadura encostar lá embaixo, certo? Senão eu não estou seguindo o projeto. Aqui, por exemplo, ó, a gente tem aparentemente uma viga baldrame, né? E aí tem diversos estribos, ó, um distante do outro, e esse distanciamento um entre o outro vem de projeto. E eu tenho que garantir esse distanciamento correto. Ó, aqui também a gente tem, ó, 3 barras de aço. Então, o que significam essas 3 barras de aço? Significa que eu tenho que colocar uma distante da outra de forma correta também. Se esse aço estivesse mais próximo desse ou vice-versa, eu já não tenho eu já não estou seguindo o projeto, certo? Então eu preciso disso. Aqui, ó, são alguns grampos também que são colocados na forma para evitar qualquer abertura dessa forma na hora que for fazer a concretagem, tá? Então reparem, tá, pessoal? Existem muitos e muitos aparatos aqui para garantir a permanência da forma do jeito que ela está, mesmo na hora do lançamento do concreto, tá? Não é simples a hora do lançamento do concreto, né? A famosa concretagem. Na verdade, é até um dia muito estressante na obra. Então, pessoal, existem diversos tipos de cuidados que a gente precisa ter, tá? A gente conversou sobre vários deles aqui, né? Então, desde os cuidados na hora de produzir a forma, na hora de produzir a armadura, na hora de conferir a armadura, certo? Cuidados também na hora de fazer o pedido do concreto, certo? Cuidados que a gente tem que ter na produção do concreto, caso ele seja produzido em obra. Então, existem muitas coisas aí que estão envolvidas no processo construtivo do concreto armado, certo? Agora, o que eu tinha para nossa aula de hoje era isso. Depois, pessoal, eu quero que vocês acompanhem a live na segunda-feira para que a gente possa conversar um pouquinho mais sobre
continuar conversando sobre o processo da concretagem em si, né? Então, a concretagem que eu disse, né, que é um dia super estressante, e aí a gente tem aí algumas coisas que a gente pode seguir para ajudar nesse momento, né, na obra, para que não seja um momento como que eu posso dizer, um momento de muitas perdas, tá? Então, a concretagem, ela tem que ter sucesso, porque é muita grana envolvida e é muito problema que pode acontecer. Então, a gente tem que estar esperto com isso, tá certo? Eu deixo aí um grande abraço para vocês, agradeço por vocês terem visto a aula até aqui e a gente se encontra na nossa live na segunda-feira, tá bom? Então, um abração. Tchau, tchau.